Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Wagner Paparotti, violoncelista da Orquestra de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Dê um Nome para a Ação que pretende desenvolver, apresentar, com Tayana Kushner Avritzer. Curta o nosso canal e compartilhe também. Oi, Oi, tudo bom, Thay? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre aulas de teatro em tempos de isolamento social, né? Sobre a importância disso. E aí, eu tenho aqui uma mulher muito maravilhosa junto comigo, Tayana. Você pode se apresentar, por favor, linda? oi, gente. Eu sou a Thay, Tayana, mas todo mundo chama de Thay, então já me apresento assim. Eu estudei com a Fê, a gente fez a cênicas na Unicamp, nós somos da turma 014, esse que é de Unicamp, 2014. Me formei e comecei a dar aula no terceiro ano da graduação. Eu comecei a dar aula em vários contextos, para adolescentes, depois para crianças, depois para adultos. E fui indo na experimentação, né? A gente fez bacharelado, então foi um grande tatear, assim, né? Entendendo na prática como é que a gente dá aula sem ter a licenciatura, o que não é uma contradição, é só uma forma diferente, né? De olhar esse aprendizado no teatro. Sim, é verdade. Então, a Thay também é atriz, né? E a gente então vai falar um pouquinho sobre a importância do teatro para o desenvolvimento mesmo do sistema cognitivo, tanto do adulto como da criança, né? E essa necessidade mesmo da gente aprimorar outras técnicas para se desenvolver, né? Tanto em qualquer época da sua vida, não precisa ser só na aula para criança, né, Thay? Criança, adulto. Então vamos um Ok, dá. pouquinho nesse tema, aí eu vou depois mudando os itens, então vamos pelo primeiro tópico. Esse da Vai. importância do teatro para o desenvolvimento no sistema cognitivo das crianças e de adultos também. Bom, eu acho que a gente é criança em qualquer idade, né? Essa é uma das coisas que sempre me fazem chamar as pessoas para fazer teatro. A gente deixa de brincar, a gente deixa de jogar, né? Quando a gente cresce, e muitas vezes quando a gente ainda é criança. E o jogo, a presença, ajuda a gente a ter um estado, né, de inteireza no que quer que a gente esteja fazendo muito melhor e muito maior. Então, eu acredito que o teatro, o principal ganho, né, cognitivo do teatro é você fazer uma coisa presente 100%, através do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho, seu instrumento de acessar o mundo, né, de sentir o mundo pelos cinco sentidos. E com ele, né, com esse acesso, vem o trabalho da ludicidade, da concentração, da interação com o outro, né? A gente discute tanto isso, né? Como é precioso essa escuta do diferente, eu me entender melhor, eu me entender mais inteira quando eu estou em contato com o outro, né? Me interessar pelo outro, estar com o outro para contar uma história, para potencializar qualquer coisa que eu faça. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né, Fê? Sim, a gente estava até conversando que é, faz bastante tempo que os tipos de inteligência eles estão sendo separados de diversas formas. Mas em 1990, ano que eu nasci, o Roland Gardner, depois eu escrevo aí o nome porque vai que eu pronunciei errado, né? Ele finalizou uma lista que acrescentava outros tipos de inteligência e a gente vai falar um pouco delas focadas pro teatro, tá? Nesse sentido de abordagem das aulas, né? Que tem a ver com a importância desse desenvolvimento cognitivo. Inteligência espacial, né, Thay? Uma da... Vamos. Eu gostei muito desse apanhado que a Fê fez, porque de fato ajuda a gente a nomear o ganho a ganho que a gente tem. Eu estava pensando hoje de manhã nos ganhos concretos, objetivos e ganhos subjetivos, e que na verdade depende do ponto de vista, um ganho é subjetivo ou não, né? E o ganho Sim. corporal, eu acho que é um dos mais preciosos que a gente tem, né? Desde o fato de você perceber o seu próprio corpo,
Então você se alonga. Ai, eu sabia. Você se alonga, deixa eu colocar na verdade. Você se aquece, você percebe as dores do seu corpo, deixa ecoar mesmo o que está acontecendo, que muitas vezes a gente não para olhar, né? A gente não para identificar as limitações do corpo, ou mesmo as potencialidades do corpo, as novas possibilidades que ele tem de se mostrar, de se desenvolver e de se colocar no espaço. Então, eu vejo a espacialidade nesse lugar, a interação comigo mesma, então é um autoconhecimento de que espaço eu ocupo, de que espaço eu posso ocupar, como ocupar espaço e como é que eu interajo com o espaço do outro, né, com o espaço público. Enfim, para mim o corporal e o espacial, eles se esbarram, né? Porque o meu corpo, ele está habitando um espaço, né? Sim, são dois tipos de inteligências distintas, mas que todas elas vão ajudando umas às outras, né? Para a gente não achar que a gente é um ET separado em departamento, né? Que eu só vou usar a minha inteligência para fazer uma coisa, mas não, é para a gente aprender a lidar com objetos, sabe? Assim, você aprende uma destreza maior na sua comunicação, na sua abordagem, na sua tranquilidade espacial também, né? Você não precisa... Eu digo assim que quando a gente fala de desenvolver inteligência espacial, inteligência corporal, ela tem a ver com você saber onde você está, como é que você acessa isso, sabe? Com certeza. E sabe o que você me lembrou? Quando eu falei com você ontem, eu falei muito dessa parte de para você chegar a fazer teatro, se colocar para fazer algo que envolve o seu próprio corpo, você precisa desvelar algumas coisas que ficam muito ocultas, né? E que às vezes a gente oculta elas para se proteger, para viver em sociedade, né? Para lidar com o dia a dia, que não é nada fácil. Mas assim que você chega no teatro, né, no ambiente mais seguro, mais sensível, né, creio eu, numa aula de teatro, um curso livre, por exemplo, você também acessa coisas que você nem conhecia suas, não está acostumado, porque você não está acostumado a tirar essas camadas, que muitas vezes não te deixam acessar coisas que fazem parte de você e que até fazem muito sentido, né, para você ser o que você é. Então, por que a gente envelhece antes no gesto, né? Falar um pouquinho disso. Olha, Fê, eu tenho para mim que as pessoas vão se tolhindo, né, por conta dessas margens, esses cabrestos que vão sendo colocados pra gente desde sempre. E isso vai deixando a gente cada vez mais apertado, né, dentro de uma caixinha padronizada, né, do que é permitido, do que é razoável. Então a gente não se permite acessar nosso próprio eu. E aí eu só vou pincelar uma coisa que você vai me perguntar daqui a pouco, mas que eu acho importante falar, que esse eu criativo, que tá tudo ligado, né? Quando a gente acessa um eu que sai da caixinha, e não é que ele sai da caixinha porque ele é inovador e muito autêntico, não é isso. É um eu que sai da caixinha porque ele se escuta, porque ele se dá espaço para ser, né, para criar. Aí você descobre o gestual novo, você descobre o portar-se de um jeito diferente. A gente está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que esse gestual que envelhece é também o gestual que não aprofunda em nenhuma ação que faz, né? É sempre multitarefado, é sempre com pressa e é sempre por algum motivo externo ao nosso desejo, né? E eu acho que o teatro busca a gente se encontrar ou reencontrar. Eu sinto, através dos depoimentos dos meus alunos e das minhas alunas, que tem um bloqueio aí de acessar, assim, o que você está pensando, o que você tem vontade de propor, sem se julgar. Então, as pessoas muitas vezes nem vêm à aula ou nem se colocam em estado criativo porque elas já têm medo que vai ser ruim, que não é certo, né? Vem muito esse lugar de tá errado. Não, o que eu tô fazendo não é o que está sendo proposto. E aí, sempre que eu trago, gente, não existe certo e errado, né? É muito louco, Dante. Quebrar padrão vem de um lugar não necessariamente de ser inovador. Eu falei isso para a Fê ontem, às vezes vem de ser óbvio, mas a gente às vezes não tem a coragem de ser óbvio, a nossa obviedade, o nosso entorno, que já é conhecido pra gente, porque a gente começa a sofrer umas retaliações externas e autocensura
para a gente não arriscar sair da zona conhecida, que a gente fala que é uma zona de conforto, né? Mas não é confortável, porque ela incomoda, mas a gente não sai daquilo, que a gente não acessa, às vezes, uma ferramenta que nos permite sair daquilo. E isso é muito gostoso de fazer teatro. Uma das primeiras coisas que os alunos percebem é: eu não controlo, eu não sei o que a professora vai dar na aula, eu não sei o que o colega vai propor. Nos exercícios de improvisação, que são a maioria, eu não sei o que eu vou propor, e isso torna tudo é fresco, é espontâneo, né? A gente tira esse peso da mente de querer controlar, de prever e colocar tudo na frente do sentir, né? Do estar presente no agora. E tem a ver até com as últimas inteligências que estava faltando a gente falar, que é a interpessoal, da comunicação e do relacionamento com o outro, né? Essa coisa difícil que é lidar com outro ser humano, né? Essa coisa de viver em sociedade, né? A existencialista, já vou aproveitar e jogar tudo isso já para a Tayana falar de uma vez. A existencialista, né? De se auto-verificar o tempo todo para ver para que caminho você está indo. E a musical. Né? Ótimo, beleza. Bom, acho que da intrapessoal tem a ver com isso que eu estava falando sobre o autoconhecimento, né? Sobre esse reconhecer da própria história. A gente chega para fazer aula de teatro, ou qualquer aula, talvez que fale sobre o próprio corpo, sobre a própria herança, e a gente fala: mas eu tô vazio, eu não tenho nada para acrescentar, né? Sei lá. Eu não conheço, então eu não sei o que colocar, eu não sou criativo. E aí todo mundo tem um estado criativo, né? Que está reprimido muitas vezes. Mas só de você ter uma história, só de você ter a sua jornada até o presente momento, isso é material pra caramba. Você tem um entorno, você tem um bairro onde você mora, uma casa, ou várias que você já morou, você tem família, você tem amigos, isso é material criativo, né? A gente vai encaixando isso, vai recheando a nossa imaginação com todas essas memórias, que é, para mim, o que faz a gente ter esse relacionamento intrapessoal que vem para o teatro. E isso, para mim, eu vou associar para depois ir para outros pontos, tá? Esse, para mim, é o primeiro dos 3 pilares que a gente aprendeu também em algumas aulas, principalmente de teatro de rua, de cultura popular, né? Que esse é o foco. Então, eu foquei em mim, eu disse sim para ir até uma aula onde eu vou me expor, né? Que lindo poder se expor, a exposição, tirar o véu, né? E aí eu vou para a segunda coisa, que é o interesse. Eu foquei, agora eu me interessei. Então, o que é o interesse para mim? É estar ali com pessoas, então tem o interpessoal, outras pessoas, o diferente de mim, né? Eu vou me interessar pela história do outro também, eu vou propor com o outro, vou me interessar pelos exercícios propostos na aula, né? E aí, por último, eu vou agir. Então, essa questão existencialista, né, que você falou isso, né? O existencialismo, para mim, vai nesse lugar de assim, eu ajo e reflito concomitantemente. Sempre tem um momento de refletir depois, claro, faz parte, mas a concomitância entre a ação e a reação, né, que a reflexão vem dessa reação, tem a ver, né, com esse foco, interesse e ação. Então eu digo sim, eu entro, eu me interesso, eu faço com o outro e aí eu ajo. E aí o musical, ele vem na forma de praticamente todos os exercícios, né? Mais diretamente, na hora que você faz exercícios, de fato, que tenham um cunho de pergunta e resposta rápida, ou que tenham uma ritmação na hora de você contar uma história e precisar ter um ritmo, ou colocar no corpo um batuque corporal. A gente tem inúmeras, né, possibilidades de brincar com essa parada da música. E a música, a inteligência musical, no sentido de entender o tempo da cena, o tempo da relação, que, de novo, não se restringe ao teatro. Tem a ver com a gente na vida, né? Ontem, quando a gente estava conversando, a gente falou muito sobre como que a gente aprende muito por histórias. O ser humano, ele cria todo o sistema cognitivo por histórias. A gente narra tudo na nossa memória. Tudo é através de uma narrativa. Né? E o teatro, ele é pura narrativa. Os jogos teatrais, eles são muito narrativos. E a gente até falava assim que a gente vê a trajetória de um personagem ou de qualquer história, faz com que você tenha um olhar de fora para
para o desencadeamento de ações daquela história que você está vendo e você passa a entender melhor a sua, sabe? O seu Exatamente. desencadeamento de ações e para onde aquilo está te levando, né? É A gente porque são falou muito. espelhos, né, Fê? Eu falei isso pra você ontem, eu acredito que quanto mais a gente se relaciona com outras pessoas, mais a gente conhece lados novos nossos, que só são despertados na hora que a gente se relaciona com coisas para além do nosso usual, né, da nossa rotina. Então, quanto mais enredos a gente se coloca, quanto mais a gente bebe de fontes, e aí não precisa ser real, pode ser fictício também, né? Quanto mais a gente se permite consumir literatura, filme, dança, enfim, infinitas formas de se alimentar, né, de histórias, mais a gente se conhece, porque a gente encontra ressonância na gente. A pessoa, né, ecoa, tá aberto, né, uma infinidade de espelhos, enfim. Então, tá aí, próxima pergunta, entrando já na segunda parte da nossa live. Das adaptações da aula de teatro presencial para as aulas de teatro online, nesse tempo que a gente está precisando tanto acalmar nossa ansiedade, lidar com o agora, desencanar um pouco das projeções, sabe, assim, e Sim. lidar com problemas daqui. Você tem muita coisa para falar, né, gente? Porque muita gente pergunta como é possível, né, você transportar um teatro, que é uma coisa tátil, é de cinco sentidos, sensorial total, né? E aí eu digo várias coisas, mas uma coisa que eu digo é, a presença, ela independe do contato pessoal, né? Porque quando a gente está envolvido mesmo, quando a gente consegue presentificar nossa atenção, nosso foco numa atividade, a gente já envolve esses sentidos, mesmo que eles não envolvam o outro diretamente. Porque sim, até então as minhas aulas envolviam muito corpo a corpo, né? Muitas atividades juntas, espacialmente juntas. Mas, a partir do online, vem um lugar muito sagrado, e eu só percebi isso junto com os meus alunos e alunas, que é o de sair dessa rotina tão comum, muitas vezes tão acinzentada, que a gente foi se colocando dentro de casa, ou muito monótono, né, nos horários estabelecidos, usando o espaço do teatro, que já existia antes para alguns, que para outros durante a pandemia veio com as novas turmas que eu abri e tal, para desdobrar questões que a gente não se dá espaço, né, para saírem. Então é o momento em que as pessoas saíam dali. Muita gente me falava, nossa, eu esqueci que eu estava em casa, esqueci que eu estava no meu quarto, na minha sala, porque eu me permiti embarcar nas histórias, eu me permiti brincar, jogar, né, esse lúdico que transporta a gente para dentro da gente. Então, o fato de a gente estar presente de forma leve, sem julgamento, sem essa carga pesada que muitas vezes tem no dia a dia por conta de uma pressão, de um prazo, de uma reunião, enfim, né, trabalhos, estudos, faz com que a ansiedade vá lá embaixo, porque você não pensa, não dá para pensar em várias coisas ao mesmo tempo, senão você não executa o que está sendo pedido na aula de teatro. E mesmo quando dá, quando eu peço para as pessoas fazerem coisas muito simples, como um alongamento, eu sempre vou pedindo para se melhorar a qualidade de atenção no que você está fazendo, para não ser um movimento mecânico, no sentido de não pertencer ao corpo e à mente junto, né? Porque é a mesma coisa e a gente sempre separa partes nossas que são muito independentes e é mentira, né? Então, quando você coloca melhor atenção, presta atenção na sua respiração, nas dores do seu corpo, na temperatura do seu corpo, no que você está tocando, sentindo o cheiro, enfim, é uma qualidade de presença que te tira desse lugar multifocado, que é o que também gera a nossa ansiedade, né? O afeto é uma parte muito importante da aula e do teatro, enfim, né? Sem afeto, sem percepção e do outro e de tudo, não tem como, que aí a gente não está vivo. Durante a aula, ela muda. Muitas vezes eu tenho alunos que falam, nossa, ainda bem que eu vim, porque eu vim meio borocochô, tava meio sem vontade, tava com dor de cabeça, sei lá, sair de outra forma. A gente vai começando a descolar da realidade por não brincar com o imaginário. Então vamos descolar da realidade de propósito, através de jogos, sabe? Colocando coisas, porque um jogo ele é propor uma outra realidade, é você estabelecer uma regra de coisas para você fazer naquele momento.
E aí você brinca com isso. É diferente de você descolar da realidade, porque você não tolera mais olhar a sua volta, né? Então, Fê, você me lembrou de falar uma coisa. Eu acho que quando a gente se torna responsável, ativo pelo que a gente está fazendo, por mais que pareça que a gente não tenha a menor responsabilidade, poder de decisão, às vezes, eu acho que isso torna muito diferente a forma de olhar e realizar as tarefas, as ações que a gente precisa realizar na nossa vida, né? E no teatro, eu acho que esse grande poder de transformação durante as aulas é o fato de você ter que agir. Se você não participa da aula propondo, você não faz a aula seguir. A aula não segue sem gente, né? A gente sempre fala isso, não tem teatro sem espectador. Também não tem aula de teatro sem aluno. Eu não vou fazer uma aula sozinha, porque não é uma palestra, né? E eu acho que isso dá um poder de ação e de transformação para a pessoa que está fazendo a aula, que também esbarra e transborda para as atividades cotidianas, né? Mas sim, Dante, isso de a gente se ouvir no online, para nós, enquanto turma de teatro livre, foi uma descoberta incrível, porque a gente entendeu outro tempo de escuta, de pausa, de suspensão, sem que isso esvazie a presença. A gente sustenta o que está acontecendo, mas sustenta lidando com as adversidades, lidando com esses tempos que, na verdade, são literais e simbólicos, que cada um tem e que não são os mesmos, seja por conta da internet, seja por conta da personalidade, seja por conta dos bloqueios, e isso tá tudo bem, né? Inclusive, isso é uma potência a mais que a gente tem tido nas aulas na pandemia. É usar o aplicativo para a gente, por exemplo, ter uma coxia que a gente não tinha nas aulas de teatro, porque todo mundo desliga o vídeo e some, né? Então, quem aparece, isso aprendi inclusive com vocês do Maná. Essa coisa de desabilitar as pessoas que estão sem vídeo, todo mundo vai para a coxia, aparece, joga, sai, entra, aí tem as mini salas de reuniões em que as pessoas preparam cenas e voltam. Então, tem muita coisa assim que a gente pode jogar a nosso favor e que são muito divertidas, né? vou te perguntar então a última, que é sobre o desenvolvimento da nossa autoestima, espontaneidade, Ótimo. raciocínio, entendeu? Assim, com tranquilidade, sobre autoestima. Fê, eu acho que quando a gente percebe que a gente pode estar numa cena, num exercício de improvisação e colocar algo que sempre contribui para o todo, isso já é uma massagem para a gente reconhecer que a gente é importante, muito, muito preciosa, né? Pensa que quando você está fazendo teatro, você é um agente de história, né? Você é um agente de afeto. E se você é primordial para aquilo acontecer, então pronto. Então a gente tá feito num lugar de que eu não sou essencial no sentido de eu sou insubstitutível, não é? Mas você é essencial no sentido de você estar ali, então você faz parte, você precisa estar. E aí vem também a questão de conhecer o próprio corpo, né? Eu me alongo, eu me aqueço, eu percebo as minhas novas potencialidades a partir do que eu achava que era o meu limite, porque não é uma coisa fixa. Enfim, essas descobertas gostosas de que a gente sempre pode outras coisas que a gente não imagina. Muito obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Olá. Vocês acabaram de assistir a alguns trechos da entrevista que eu dei para minha amiga e colega Fernanda Zancopé, no final de julho de 2020. Hoje, no final de fevereiro de 2021, eu já sinto várias mudanças, desde que eu dei aquela entrevista, nas aulas e dentro de mim. Faz quase um ano que eu estou dando aula virtual e desde lá muita água já rolou. Muitos alunos já entraram e já saíram. Mas mesmo com o cansaço, eu ainda sinto que persistir em encontros criativos, encontros leves, encontros lúdicos, fazem com que a gente passe por esse momento de uma maneira muito mais leve. Todos os assuntos tratados no vídeo continuam de suma importância no andamento das aulas, e é muito gostoso perceber que mesmo depois de tanto tempo, o encantamento pelos temas que a gente conversou segue firme e vivo. É muito gostoso receber o retorno dos alunos e é muito importante continuar trocando com eles. Espero que vocês tenham gostado.